Deus, paz seja convosco, amém? Com você que está aqui no templo e com você que está assistindo aí na sua casa, vai receber a palavra da mesma forma, amém? Sem demora, abra a tua Bíblia ou siga no telão. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 35, amém? Que Deus abençoe você que está aí na sua casa, assistindo essa live nessa noite. Seu coração esteja pronto para receber essa palavra. Amém? Todos encontraram? Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 35. Amém? Já se encontra ali? Vamos fazer a leitura. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Ele aqui é Jesus, tá, queridos? Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento lhe obedece? Amém? Se assentem. Senhor, em nome de Jesus, te louvo, te agradeço, mas careço da tua graça, careço do Espírito Santo de Deus, usar minha boca, usar minha vida, para que eu possa trazer a tua palavra, Senhor. Já te louvo e agradeço pela oportunidade e pela tua bondade e misericórdia que tem me seguido todos esses dias. Amém? Da mesma forma que eu falei de manhã, eu vou falar agora. Hoje eu vou falar de tempestade, mas não aquela tempestade que nós estamos acostumados a ouvir. A tempestade de Jonas. Todo mundo conhece, né, a historinha de Jonas, que Deus falou para Jonas ir para um determinado lugar. Aí ele pegou carona num barco, se escondeu. Aí veio uma tempestade. Aquela tempestade, pela desobediência de Jonas, afetou todo mundo do barco, tá? Hoje eu vou falar outros aspectos da tempestade na vida do cristão. Tempestade não vem só na vida de cristão. Tempestade vem na vida de todo aquele que se encontra nesse mundo. Porque a própria palavra em Eclesiastes, no capítulo 9, a partir do verso 2, vai dizer que tudo que se sucede na vida do justo, né, Rose? Sucede na vida do não justo também. Né? Então, tem pessoas que falam, eu não vou ser crente porque crente sofre, porque crente passa luta, porque crente passa por provação. Como se ele, que não tem Jesus como Salvador, não passasse por nada, né, Ivonete? Não fica doente, não tem problema no casamento, não sofre acidente. Né? Aí a pessoa não quer Jesus, não quer entregar a vida para Jesus por conta de um engano que o pai da mentira, Satanás, coloca na mente dela. Porque o que acontece com o crente, acontece com o não crente. Porque senão só choveria no quintal do crente. Só crente que respiraria. Né? Crente não morria, crente não pegava Covid. Né? Então, sucede para ambos. Eu vou falar de outros aspectos hoje da tempestade. Ok? Começa aqui que essa tempestade, na vida desses discípulos, se deu porque eles obedeceram a Deus. Você vai ler aqui que Jesus disse: vamos atravessar para o outro lado. O Evangelho de Lucas fala assim, passemos para o outro lado. Então, eles estavam cumprindo uma direção do próprio Jesus.
Eles não estavam indo, Roselaine, para o outro lado porque eles não tinham o que fazer. Jesus disse para eles, vamos passar para o outro lado. E ali era um lago, tá? Então, se a gente vê o mar, temporal no mar, as ondas, né? É normal, mas um lago, né? Então, ali a gente olha a situação desses discípulos, que eram pescadores, homens acostumados a estar no barco, a ponto que eles ficaram desesperados. O que você quer dizer, pastora? Eu quero dizer que o fato de eu e você obedecermos a Deus e a palavra dele não nos guarda de passarmos por tempestades. E ainda tenho mais uma coisa a acrescentar. A nossa obediência muitas vezes traz tempestades maiores do que na vida daquele que não obedece à palavra de Deus. Na vida daquele que não tem nem Jesus como Salvador. Por isso que muitas pessoas têm deixado Jesus, por não entender. Mas eu obedeço, eu faço tudo certo e está acontecendo essa tempestade na minha vida, eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar a fazer o que eu quero, eu vou voltar a ser dono da minha vida, eu vou voltar a ser livre. Porque as pessoas falam, eu não quero ser crente porque eu quero ser livre. Porque elas não entendem que livre é eu e você que temos Jesus. Porque eu e você podemos ver um copo de cachaça e falar, eu não bebo, não é, Rose? Podemos ver um cigarro e não fumar. Podemos ver uma carreira de cocaína e podemos falar assim, eu não preciso disso. Então, nós somos livres. Eles são presos. Então, voltando aqui para a palavra, a obediência não impede que tempestade venha sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque foi assim na vida dos discípulos. Então, talvez você está fazendo tudo certo, mas está vindo uma tempestade na tua vida. Seja no teu casamento, seja na tua vida financeira, seja na tua saúde, seja no teu ministério, e você não está entendendo nada, uma coisa é certa, permaneça na obediência da palavra de Deus. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Continue olhando para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo. Continue seguindo a palavra dele. Então, a obediência pode trazer tempestade na minha vida e na tua vida. Nós temos o exemplo de José. Aquele jovem, ele estava obedecendo. A Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava porque Deus abençoava. O próprio Potifar reconhecia isso. E aí, o que aconteceu com José? Passou por aquele temporal com aquela mulher que falou uma palavra, caluniou ele. Foi para a cadeia. Daniel estava obedecendo a palavra. Porque o próprio Deus fala que nós devemos buscar ele. Ali Daniel orando 3 vezes por dia, o que aconteceu? Foi para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, obedecendo o que eles aprenderam, que não se deviam se encurvar diante de ídolos. Foi para a fornalha. Conosco não será diferente. Muitas pessoas têm retrocedido por isso. Por não entender que o fato dela estar obedecendo a palavra não é isenta de ter tempestade na vida. Não é isenta de ter problema com o filho. Não é isenta de ter crise no casamento. Não é isenta de ter uma doença, uma enfermidade. Não é isenta de viver o desemprego. De ter conflito com outras pessoas. O fato é, como você vai reagir? Você vai prosseguir obedecendo a palavra, ou você vai pegar o barco da tua vida, vai tirar da mão de Deus e você vai tomar o controle. Esse é o primeiro aspecto da tempestade na nossa vida. O outro aspecto da tempestade é que no momento da tempestade, nós temos a sensação, parece, que Deus não se importa com nós. Então, no verso de número 38, nós vemos Jesus dormindo. Como pode? O barco enchendo de água, o vento soprando e Jesus dormindo.
Nós, quando tem uma chuva mais forte, um temporal, a gente já fica com medo, já desliga as tomadas, já começa até a orar. Quem fala em línguas, aquele medo, né? Ai, se caiu um raio, ai, não sei o quê. Mas Jesus, ele estava dormindo. Aqui a gente vê um contraste, discípulos em pânico e Jesus em paz, dormindo, desfrutando daquilo que o apóstolo Paulo fala, desfrutando da paz que excede todo entendimento. Quando a tempestade vem na nossa vida, a gente fala, Deus esqueceu de mim. Deus não está vendo o que eu estou passando, Tom, não é? Não sei com você, mas comigo já aconteceu. A Roseli está aqui, quantas vezes eu chorei para ela. Mas que coisa, Roseli, estou fazendo tudo certo. E estou tomando, parece que Deus não está vendo o que está acontecendo. Né? Nós conversávamos muito, eu com a Roseli, sobre isso. Né? Porque a Bíblia diz que é melhor ser dois. Quando um cai, o outro levanta. O duro quando os dois caem, mas Deus é tão bom que arruma um terceiro para erguer. Né? Porque Deus é bom. Né? Então, parece. Gideão, ele disse assim, lá em Juízes 6, verso 13. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Quantas vezes eu e você já não falamos isso? Nossa, eu vou no culto de oração, eu oro, eu jejuo, eu participo de uma célula, eu participo de um ministério, eu faço visita como o Pedrinho tem feito, e está acontecendo isso na minha vida? O senhor não está vendo? Fulano está falando mal de mim, Bertano, eu ajudei tanto e hoje age com ingratidão. O senhor não está vendo? Parece. No momento da tempestade, fica aquela sensação que Deus não está nem aí comigo, com você. Mas nessa noite eu vim dizer para você que só parece. Porque a Bíblia diz assim, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ela amamenta, porque toda mulher que amamenta sabe que na hora que vai dar a hora do bebezinho mamar, a gente sabe que começa a dar umas dores aqui, né? Então não tem como esquecer. Mas ainda que essa mãe esqueça, ele diz, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Então, só parece. Ele diz na palavra dele que ele tem o nome nosso gravado na mão dele. Então não tem como Deus esquecer de mim e de você. Não tem como. Só que no momento da tempestade vem essa sensação. Quer mais que José, voltando, fala dele? O que ele fala para os irmãos dele? Quando finaliza tudo. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Transformou em bem. Então, no momento da tempestade, que você tiver essa sensação, não retroceda. Mas acredite na palavra de Deus. Porque esse parecer que Deus não está vendo o que está acontecendo com você é só aparência. Que o apóstolo Paulo já nos ensina que ele e nós não devemos viver pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. E fé é o que nós não vemos. Só cremos. Então, o momento da tempestade faz parecer que Deus não se importa conosco. Faz parecer. E o último aspecto, que esse não é todo mundo que gosta, esse é uma situação que é muito mais fácil. No momento da tempestade, Cláudia, eu avaliar você do que avaliar eu mesmo. Porque no momento da tempestade, se revela os inimigos real que existem em cada um de nós. No verso 39 e 40, olhe o que os inimigos reais se revelam no momento da tempestade. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se. Isso é Jesus. Acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? No momento da tempestade se revela
os verdadeiros inimigos que está dentro de nós oculto. Ali naqueles discípulos era o medo e a falta de fé. O maior desafio de Jesus ali, gente, não foi acalmar o mar, não foi aquietar o vento, mas foi acalmar a tempestade no coração dos discípulos, porque na opinião deles, na visão deles, na ideia deles, eles estavam destruídos. Porque a situação adversa que se levanta, que para nós é o fim, seja no casamento, seja uma enfermidade, seja no ministério, seja em qual área da nossa vida que for, é fácil Deus resolver, porque Ele tem poder para todas as coisas. Mas o mais difícil é Ele trabalhar a fé e a coragem nossa de acreditar que Ele pode fazer e se posicionar diante daquela situação. Porque no momento da tempestade, que o medo, a falta de fé aflora de nós, nós fazemos besteira, nós metemos os pés pelas mãos. Deus me trouxe de manhã sobre Isaac. No capítulo 26 de Gênesis, Deus disse para Isaac permanecer naquela terra. Todo mundo saiu, Isaac era para ficar. Mas você vai ver um pouquinho mais para frente, que Isaac, por medo daqueles homens, ele mentiu que Rebeca não era a mulher dele. Porque no momento da tempestade, eu e você, se nós não vigiarmos, nós colocamos tudo que Deus está fazendo a perder. Nós metemos os pés pelas mãos. No momento da tempestade no casamento, se você não estiver ligado em Deus, na palavra de Deus, você corre buscar outros subterfúgios. Você busca outra mulher, você busca outro homem, você busca outros recursos por conta que seu casamento não está bem. Aí quando você foi ver, a tempestade que estava ali sobre o casamento já virou um furacão, uma coisa sem limite. Se você está passando uma necessidade financeira, se você ali no momento dessa tempestade não parar, não buscar Deus, não colocar os papéis na mesa, as contas, ver onde que pode ajustar, você pode meter os pés pelas mãos e entrar numa situação financeira pior. E isso é para várias áreas da nossa vida. Então, no momento da tempestade, vai revelar o que está dentro do meu coração e do teu coração. Porque Pedro é um exemplo maravilhoso. Quando ele diz que iria com Jesus até a morte, que faria isso, que faria aquilo, mas quando a tempestade da crucificação se levantou, o que aconteceu com Pedro? Pedro negou. E nós não devemos nunca criticar Pedro, porque nós também negamos Jesus. É como quando falar, por que Pedro afundou nas águas, homem de pouca fé? Eu nunca nem consegui ficar de pé dentro de uma piscina, que dirá andar no mar. E vou falar que o cara não tinha fé. Ele ainda andou. Eu nem nadar, eu sei. Então, a tempestade aflora o que está dentro de nós. No momento da tempestade, num relacionamento com uma outra pessoa, vai aflorar ali o seu amor. Você vai amar essa pessoa, você vai perdoar essa pessoa. Que a própria Bíblia fala que é fácil, até os ladrões amam os seus, que está ali com ele. Mas e aquele que pisa no nosso pé? E aquele que agiu com ingratidão? E aquele que nos calunia? Não é fácil. No momento da tempestade vai aflorar o que há de ruim, de negativo dentro de nós. Mas para nos destruir? Não. Para que nós possamos levar diante de Deus e falar, Senhor, hoje Cristo está em mim. Eu quero que isso seja mudado. Se é um medo, falar, o Senhor diz que não me deu espírito de medo, mas de ousadia. Se é falta de fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando Josué foi tomar ali o lugar de Moisés, porque o Senhor já havia recolhido Moisés, Josué estava com medo. Mas Deus disse o que para Josué? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Medita na minha palavra de dia e de noite. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, no momento da tempestade, se você está fazendo o que é certo, permaneça fazendo o que é certo.
Porque com o momento da tempestade, se levanta pessoas para vir falar, mas você dá dízimo e está passando por essa situação? Você dá oferta e está passando por essa situação? Não dê ouvido para as pessoas. De manhã eu falei do Salmo 73. Asaf, ele começou num bate-papo com Deus, questionando com Deus, como que podia quem não servia a Deus ser próspero, como que podia que fulano não servia, não fazia nada para Deus e tinha isso e tinha aquilo. E Deus é maravilhoso, só ficou ouvindo Asaf falar. Depois Deus ali abriu a boca e Asaf murchou a orelha. Porque a gente tem isso. Por não conhecer o Deus que nós servimos. Por achar que porque nós estamos em Cristo, nós não passaremos por tempestade. A carta aos Hebreus já fala que Jesus teve que padecer para aprender a obedecer. Até hoje eu não tive uma revelação, desse versículo, vendo quem é Jesus, se ele precisava passar por tanta coisa, sendo quem ele era. E a Bíblia fala que nem ele, Deus, isentou disso. Então a tempestade vai revelar o que está dentro de mim e o que está dentro de você. Essa pandemia do Covid só veio mostrar quem estava com os 2 pés em Cristo ou quem estava só em um. Porque Deus está no controle dessa pandemia, como Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Esse é um momento que nós devemos sim nos apegar a Deus. Devemos. Porque ainda que venhamos pegar Covid e morrer, está repreendido em nome de Jesus, tá? Mas se nós estivermos em Cristo, nós sabemos para onde nós vamos. Terrível é aquele que, apesar da pandemia, não tomou a atitude de entregar a vida para Jesus, descer as águas do batismo, porque não sabe o que pode acontecer amanhã. Esse vírus só veio para mostrar isso. Hoje você está vivo, amanhã você pode não estar mais. E já mostra o seguinte, se você tiver dinheiro ou não tiver dinheiro, você morre também. Porque tem muita gente tendo dinheiro que está partindo. Será que isso não é Deus mostrando que dinheiro não entra no reino dos céus? Aí eu falei de manhã sobre uma frase que eu achei muito interessante, de Agostinho, que diz assim: teme a Deus e você não precisa temer mais nada. Porque Provérbios diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais nós buscamos temer a Deus, mais sabedoria Deus vai nos dar através do Espírito Santo de Deus, para nós passarmos pelas tempestades da nossa vida. Porque enquanto nós estivermos aqui, passaremos por tempestades, umas mais fortes, outras mais fracas, umas mais fáceis de resolver, outras mais complexas, mas todas diante de Deus, Deus nos dá a direção e nos dá a vitória. Importante é estar na presença de Deus, é estar ouvindo a palavra de Deus, é buscar obedecer a palavra de Deus, mas continuar sabendo que o fato de obedecer a palavra não nos isenta de tempestade, não nos isenta de passar momentos onde parece que Deus não está nos vendo, não nos isenta de passar por aquele momento que Deus nos desnuda, nos mostra o que nós temos que deixar para ser ajustado. Porque no momento da tempestade, se você não vigiar, você mente. Se você não vigiar, você age com falta de misericórdia. Se você não vigiar no momento da tempestade, você abre mão de tudo aquilo que você já conquistou. Porque Deus quer revelar o seu coração, o que você precisa deixar que Ele tire e fazer novo na tua vida. O momento da tempestade é para isso. Aqui os discípulos se revelou o medo e a falta de fé. E engraçado que o medo, ele faz a gente fazer muitas coisas. Por que uma pessoa mata a outra? Por medo da outra matar ela. Ela mata primeiro. A falta de fé é você fazer daquela situação como se Deus não tivesse poder para resolvê-la. O discípulo estava no barco com aqueles homens. Eles já tinham acompanhado Jesus. Mas ainda porque Jesus estava dormindo, eles achavam que Jesus não estava ligado no assunto. A Bíblia diz que Deus é o guarda de Israel.
que ele não dormita e nem tosqueneja. Eu e você muitas vezes cochilamos e dormimos, com a situação ali caindo, não oramos, não fazemos nada, mas Deus ele está ligado em tudo. Então, no momento da tempestade, você continue obedecendo. Saiba que Deus ele está vendo o que está acontecendo com você. E aquilo que Deus te mostrar de negativo, que você precisa buscar nele, para ter melhora, para ter vitória, busque, faça, para que você seja mais que vencedor. Se você está enfrentando uma tempestade, confia, Jesus está no controle. Jesus não perdeu o controle de nada, gente. Jesus não perdeu o controle de nada. Jesus não perdeu o controle da minha vida e nem da tua vida. Isso você pode ter certeza. Não sei a tempestade que você pode estar passando. Porque muitas vezes a gente não tem tempestade na vida financeira, no casamento e nada, mas temos tempestades na nossa vida emocional. Ali, aquela tempestade que só Deus sabe. Mas Ele continua no controle. Ele espera que você chegue até Ele e entregue isso. E essa é a palavra que Deus deu para mim nessa noite trazer para você. Que você permaneça firme diante das tempestades. Que você não deixe o pai da mentira dizer, antes de você ser crente, você não vivia isso. Por isso que ele já é chamado pai da mentira. Que é muito melhor viver tempestade estando na presença de Deus, sabendo que Jesus acorda e aquieta o mar, aquieta o vento, do que viver fora, Jesus fora do barco da minha vida e da tua vida, e saber que se nós morrermos, nós sabemos para onde que nós vamos. Então, permaneça firme, ainda que o mar do mundo, Covid, toda essa situação está aí, nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. Nós estamos debaixo do amor de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Não tem como Deus esquecer de mim, esquecer de você. E mais ainda, Ele cuida de nós e cuida da nossa casa, e cuida da nossa família. Até aqueles que ainda não estão aqui. Deus tem cuidado porque eu e você temos apresentado em oração. A gente tem que crer que nós temos, não importa como está o temporal na vida daquele familiar nosso. Aquele temporal, de alguma forma, vai agir para que esse parente venha querer Jesus na vida dele. Na época, o pastor fez uma campanha sobre a Arca de Noé. E ele dizia sempre, Deus, coloca a situação na vida desse familiar que está aqui, para que ele possa saber que somente Jesus pode tirar ele desse enrosco. Então, muitas vezes, nós oramos, Deus permite a situação para que a pessoa corra para Jesus. Mas a gente tem mania de ser a vaquinha daquela pessoa. A gente vai lá e põe o nosso bedelho ali e não deixa a pessoa querer Jesus, buscar em Jesus, dobrar o joelho, experimentar a graça maravilhosa e a misericórdia infinita de Deus. Nós queremos se meter. Então, não faça isso. Porque Deus está cuidando da tua casa, da tua família, da tua parentela. Não importa onde esteja, não importa como esteja, só creia que está na mão de Deus. Quando o medo vier te cercar, você repreende em nome de Jesus. Ah, mas vai acontecer isso. Não vai acontecer porque está na mão de Deus. O que acontecer é responsabilidade de Deus. Siga a tua vida adorando e exaltando a Deus. Porque no momento da tempestade, o seu pior se manifesta. Eu comentei sobre o Pedrinho, que me mandou uma palavra abençoada. Interessante, né? Às vezes você acha que ninguém ora por você e tem alguém orando. E no final ele disse, somente adore. Se ele disse somente adore, é porque eu não estava adorando. Então, no momento da tempestade, em vez de adorar, você pode murmurar. No momento da tempestade, em vez de você agradecer pelo que você tem, você pode reclamar pelo que você não tem ainda. Então, toma cuidado no momento da tempestade, porque você pode entristecer o coração de Deus. Porque grandes coisas tem feito Deus por nós. Nós podemos dizer como o povo no Salmo 126, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se coloca de pé, por favor.
Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Eu peço, Pai querido, que o Senhor continue sendo o Pai, sendo aquele que cuida, Senhor, dos teus filhos. Independente do momento, da tempestade que eles possam estar passando, que eles continuem firmes com o Senhor, continuem crendo que Jesus está no barco da vida deles, e eles passarão do outro lado e cantarão o hino da vitória, porque o Senhor é fiel na tua palavra, quando o Senhor diz: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A salvação para a vida eterna, mas também a salvação das tempestades vindouras que nós passaremos enquanto estivermos aqui. Eu abençoo os meus irmãos e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor e glorifique o nome dele.